Ajeitando a câmera. Cadê as pessoas? Ah, tem um negócio aqui. Aproveitar aqui, ó, passar um alquinho gel enquanto vocês vão entrando. E tem família aí online, hein? Gente, enquanto vocês vão entrando, vou só explicar o propósito da live para quem não participou na segunda-feira. Eu comecei com esse projeto novo, digamos assim, no meu Instagram, para convocar pessoas que tiveram aprovação em concursos públicos, carreiras jurídicas, basicamente, para elas me contarem, não sobre método, nem sobre que doutrina estudou ou qualquer coisa do tipo. A intenção principal é saber o que deu errado antes de dar certo. Então, eu chamei algumas pessoas, alguns defensores públicos, a Juliana, que tá ali já assistindo, vai também participar com a gente, que ela é PGE. Fui pegando indicações de vocês para pessoas que tenham passado e possam dividir com a gente o que deu errado antes de dar certo, para a gente aprender sobre resiliência, aprender que todo mundo recebe um não antes de receber o sim. E aí, hoje, o convidado é o Enzo. Estou esperando aqui para ele solicitar a participação. Acho que vai ver, ele já até solicitou e eu que não sei ver. E aí, quero mostrar para vocês a história das pessoas. Ai, gente, será que eu... Ô, Enzo, me chama aí. Deixa eu chamar ele aqui. Isso que eu perguntei se era dinossauro tecnológico. Tô aguardando ele aceitar aqui para dividir a tela comigo. Cara, aí ele entrou. O brabo com coração fofo. Estão me vendo e ouvindo aí? Tá. Vocês estão me vendo e ouvindo? Atrasado o som? Tá esquisito? Não, aqui tá ok. Você pode perceber, eu fiquei até preocupado. Eu comi tanto nessa quarentena que eu não tô cabendo. Olha a minha cabeça. Cresci na cabeça. Não tá cabendo. Só chegar pra trás, bobo. E aí, vocês estão bom? Até minha mãe tá aqui na live aí, ó. Estão me ouvindo aí? Eu vi. Eu vi que era alguém da sua família. Não sabia quem era. Minha mãe vem me tietar aqui. Pelo menos uma, né? Que não vai me xingar aqui na live. Ah, minha mãe tá me vendo também. Então, mães corujas. Pois é. Então, Enzo, primeiro agradeço por você ter aceito o convite para falar aqui no Instagram, contar um pouco da sua história. Eu gosto muito do seu Instagram porque você sempre prega que a gente tem que viver enquanto estuda e não estudar para viver, né? E aí eu queria começar, para quem não sabe, o Enzo ele é promotor de justiça no MP Minas. E aí queria saber como é que foi esse processo, quando é que você começou a fazer prova, se sentiu pronto, que eu acho que ninguém se sente, né? Mas resolveu encarar as bancas examinadoras. Então, Ju, eu até estava pensando agora sobre isso, porque daquela proposta que você me fez de falar sobre quais foram o que deu errado, né? Uhum. Deu errado porque as pessoas, os aprovados, adoram falar do que deu certo, né? Mostra aquele mundo de troquei meu carro, de não sei o quê. Sim. E só mostra as pingas que tomam, não os tombos que levam. E é muito difícil, eu fiquei refletindo assim, no que eu fiz errado. Falar o que deu errado é fácil. O que deu errado no concurso são as inúmeras reprovações, né? Isso é muito fácil de falar. Agora, avaliar o porquê desses erros, o porquê de algumas reprovações é muito difícil. Porque, às vezes, muita gente me pergunta assim, ó, estagnei nos 60 pontos. Eu não passo de 60 pontos.
E aí o que que eu falo? Que é o que eu posso... Não, é o que que eu posso dizer. Você tem que sentar, fazer uma autocrítica, né? Sim. O que me falta, o que me sobra. Pô, toda a prova de penal eu vou bem, lei seca eu estou destruindo, doutrina estou bem legal, mas jurisprudência eu erro tudo. Ou, pô, estou muito bem, doutrina não sei o quê, mas lei seca eu erro tudo. Só que nem sempre se identificar o erro é difícil. Talvez mais difícil do que sanar o erro é entender o que a gente está fazendo errado. Quando a gente está nesse mundo de estudo e não sei o quê, é muito foda você parar e falar assim, ó, é isso aqui que está me faltando. Eu sofria muito com isso. Muito. E sofria, assim, de causar ansiedade, de ter que tomar remédio e sério. E eu sempre falo sobre isso. Tem, inclusive, vídeo lá no meu Instagram falando de crise de ansiedade. Então, assim, é muito difícil falar qual é o seu erro, o que foi o seu erro e tal. Mas eu posso falar com certeza, que o que mais nos atrapalha é a sensação de que toda a nossa vida está suspensa até que a aprovação chegue. Sim, a prova fica com um peso muito forte, né? Tipo... Exatamente. Ah, quando eu passar, eu faço isso. Quando eu passar, eu vou naquilo. Sacou? Esse é o maior erro. E às vezes eu falo isso, e eu falo muito isso. Tem gente que fala, mas você fala isso porque já passou, você fala isso porque não sei o quê. Eu não ganho nada falando isso. Né? Isso que eu digo do lance de não deixar tudo para depois, até a aprovação, é porque eu sofri muito com isso. E não precisa desse tipo de sofrimento para alcançar a aprovação. Longe disso. Não precisa também estudar 16 horas por dia. Não precisa acabar relacionamento. Não precisa... Sabe, são coisas que não precisam. Eu sempre brinco que não tem prova de títulos de sofrimento, né? Porque se fosse, eu já ia estar lá em primeiro, porra, já ia poder botar 2 câncer na conta e já ia ser aprovada já. Então, Ju, até vou falar agora que tem mais gente aqui na live. Eu até pedi para a Ju, e ela já me mandou, inclusive, para ela contar um vídeo rápido para eu postar no meu Instagram sobre ela, né? E ela no concurso, ela na vida pessoal, enfim, né? Deixei aberto. Mas o que eu queria com isso? O que eu queria com isso? Mostrar que os problemas que a gente tem fazendo concurso, tenha você 18 filhos, tenha você 18 empregos, tenha você o problema que for, tem gente com problema muito pior. E nem por isso deixa de estudar, e nem por isso sai reclamando por aí, fazendo aquele auê, atribuindo culpa por reprovação naquela coisa, atribuindo culpa por reprovação naquela outra coisa. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu amo essa frase. Ponto. E assim, ninguém tem uma outra frase que eu falo sempre, eu adoro frase de efeito, né? Eu sei que isso é chato a beça, então eu tenho que me segurar. Mas o professor Clóvis de Barros Filho, que é professor lá em São Paulo, se eu não me engano, está dando aula na USP, filósofo, ele diz que assim, ninguém sofre pela vida que não escolheu ter. Então o cara, por exemplo, que trabalha e estuda, ele vai reclamar, ele vai sentir falta de tempo. Né? Porque ele trabalha e estuda, ele tem que se dividir. Ele reclama pelo tempo. O cara que só estuda, sobra tempo. Às vezes ele reclama pelo excesso de falta tempo, dinheiro. mas não tem grana. Tem grana. O cara que estuda, trabalha e não tem filho, mas já é mais velho, reclama que não tem filho. Então, assim, todo mundo tem problema. E outra coisa que o concurseiro adora fazer, e tudo que eu tô falando, eu me coloco no bolo, tô falando por mim também, é achar que só o concurseiro tem problema. Falei, chegou o coronavírus. Meu Deus, os concursos suspenderam e não sei o quê. Gente, prestando concurso ou não, todo mundo tem problema. Concurseiro não é monopolista dos problemas do mundo. Todo mundo tem problema. Essa suspensão, inclusive, essa quarentena toda, esse isolamento necessário, muita gente tem me falado, agora eu tenho muito tempo e não consigo estudar, eu devia estar estudando, mas eu estou ansioso, em casa eu não consigo render e tal. Mas é assim para todo mundo. Todos os seus concorrentes, seus colegas de concurso estão passando pelo mesmo problema. Né? A gente tem que parar de monopolizar o sofrimento do mundo, como se só a gente tivesse esse tipo de problema.
É por isso que eu detesto. Eu detesto, inclusive, não sigo. Né? É por mais competente que o cara seja. E tem muita gente competente, mas que tem essa postura de vai estudar no domingo à noite, porque o seu amigo está estudando e você vai ficar para Uhum. trás. Mas, Estude enquanto eles dormem, né? nossa, mas isso é de uma tremenda bobagem. É assim, e eu acho que isso chega a ser até uma covardia. Porque teve uma época de quando eu prestava concurso, que pouco tempo, inclusive, né? Há Sim, pouco tempo atrás, que eu deixei de seguir esse tipo de gente. Por mais, sim. repito, que o conteúdo que postassem fossem bons. Mas me deixava ansioso, ficava numa noia. Nossa, será que eu estou errado? Meu Deus. Sabe, Uhum. ainda que seu dia tenha rendido. Pô, você parou para estudar lá algumas leis, você fez exercício, você fez um simulado e tal. Só que você vê esse tipo de depoimento, você fala, eu estudei 7 horas, devia ter estudado 12. Sim. E fica mal. Né? Uhum. Total. Essa semana eu dei um follow em algumas pessoas, até, tipo, que eu falei, cara, qualquer pessoa que esteja sendo muito produtiva nesse momento, eu vou dar um follow. Depois eu volto a seguir a pessoa, não é nada pessoal. É só porque, tipo, eu não quero exacerbar a minha ansiedade vendo pessoas fazendo, sei lá, quantas milhões de questões, ou então, tipo, nossa, li um livro inteiro e eu não tô conseguindo nem ver Netflix, sabe? Porque você fica com a cabeça em outro lugar. Então. Aí eu falei, agora eu vou dar um tempinho, depois eu volto. Mas assim, o que. Você chegou a ser delegado antes, ou passou para delegado, não foi isso? Ou não? Isso, isso. Quer que eu fale um pouquinho dessa trajetória Sim, que é tomo? isso. Queria saber como é que foi passar num concurso anterior e depois continuar estudando, né? Porque eu acho que é difícil, né? Muita gente pensa, às vezes, em concursos meios, mas não conseguem se organizar também para chegar no concurso fim, digamos assim, né? Tá, eu posso falar sobre isso. Inclusive, essa é uma ótima pergunta. Muita gente me manda mensagem assim, principalmente quando eu abro aqueles quadrinhos de pergunta ali no direct. Uhum. Pergunta assim, devo prestar o concurso meio? Eu falo, não sei. Não Uhum. sei, depende do que você quer, né? Pode ser que seja bom, pode ser que não seja. Isso é absolutamente relativo. Mas eu vou falar um pouquinho do que das minhas trajetórias, da minha trajetória nas provas e tal, sem citar data, né? Você sabe que eu tenho Tá. aquele dogma de Sim. não ficar falando de tempo para o cara não achar Não, que... outro dia me perguntaram quanto tempo eu estudo. Eu falei, faz diferença pra você o tempo que eu estudo? Porque assim, se eu pegar uma linha do tempo e botar 2 tratamentos de câncer, 2 anos é 2 anos? Não. Então, assim, não adianta eu te dizer que eu estudo há 4 anos se eu tenho episódios na minha vida que não me permitem contabilizar o tempo como uma pessoa normal. Então, assim, o tempo é relativo, sabe? E é aquilo que eu sempre pergunto. Você vai desistir? Se alguém te falar que vai demorar 4 anos, você vai desistir ou você vai. Não, então eu vou, tipo, não, 4 anos é muito tempo da minha vida. Você vai seguir do mesmo jeito. Então, não faz diferença se, tipo, a pessoa demorou 10 anos para passar ou se ela demorou 2 dias. O que importa é o que você fez nesse tempo que você se dedicou. É porque o cara, as pessoas, e repito, estou me colocando no balaio. A gente tende a achar que o cara que passou mais rápido é mais inteligente. Sim, A sim. pessoa mais inteligente que eu conheço, eu não vou estar falando porque vocês também não conhecem, é um amigo meu. A pessoa, Rafael, a pessoa mais inteligente que eu conheço não passou até hoje. Ela é disparada a pessoa mais inteligente que eu conheço. Em Uhum, conteúdo, em raciocínio. E uhum. tem que contar que o cara é um puta amigo bom ainda. Então, assim, é o cara mais inteligente que eu conheço e não passou. Sabe? Então, tempo não tem a ver com inteligência. Né? Então, Sim. essa pergunta realmente é uma bobagem tremenda. E aproveito para dar um pitaco assim, ó, quem segue a Ju e tem coragem, tem a pachorra de continuar reclamando dos problemas, tem que repensar um pouco a vida e parar para agradecer um pouquinho. Mas vou começar falando aqui. Ó. Seguinte, Tá. me formei na faculdade e tal, né? Eu tinha uma meta na faculdade que era de passar no 5º ano, eu queria passar na OAB. Não só pela Uhum, vaidade de conseguir passar, de terminar, e também sim, eu queria ter a satisfação de já passar ali, eu queria, era uma coisa que eu queria. uhum, Mas longe de ser um aluno brilhante e tal. Eu estudava já na faculdade, mas assim, bom aluno, nada de anormal, na verdade, uhum. nada. Lia um livrinho ou outro, prestava atenção nas aulas e boa. Mas eu também queria passar antes, para depois da faculdade, já focar no concurso.
né? Claro, Sim. tinha que advogar, tinha que ter a prática jurídica, mas esquecer da OAB, né? Eu já sabia que eu queria ser promotor, já focar nisso. E aí a minha autoestima, ela fez um caminho contrário. Eu lembro que por ter passado na OAB no 5º ano, eu tinha uma arrogância ingênua de me sentir o cara na classe do concurso. Logo que eu me formei, eu não lembro se eu já tinha me formado ou se foi no 5º ano, mas eu já tinha passado no OAB. Eu fui fazer uma prova de investigador de polícia, lá da Polícia de São Paulo. E eram 2 fases, não sei se é assim ainda, mas eram 2 fases. Uma fase teste, uma fase subjetiva escrita. E eu lembro que eu entrei na classe, olha que ridículo, eu me sinto ridículo de falar isso. Mas eu lembro que eu entrei na classe assim, eu falei, porra, passei na OAB, né? Nossa, eu sou um cara sem interesse. Mal sabia eu que ali 80% eu já tinha passado. Né? Mas enfim, me senti o cara. Fui fazer a prova, né? Já passei na OAB, o que pode dar errado? Tudo. Eu passei, eu até passei porque tinha que fazer metade, né? Daí se fazia para a segunda fase. Eu não tinha corte. O corte era aquele corte fixo, tipo OAB, né? Fez 50, passou. 50 de 100, aí eu fiz uma nota lá tal, e passei. Na segunda fase eu nem fui fazer porque não ia contar o tempo de prática para MP. Ou ia, mas eu fiquei inseguro, então nem fui fazer, porque eu também não queria. Eu fiz mais por calei a mão mesmo. Lembro que a prova era do lado da minha cidade, em Sorocaba a prova, eu fui fazer. Beleza. Aí logo depois, sem contar datas, mas assim, depois de uns 6 meses, eu estava fazendo um cursinho anual na LFG. Eu acho que esse curso existe ainda, de carreiras jurídicas. Ainda existe. Existe ainda. Cursinho. Saiu muita gente, né? Tem o G7, o Renato Saraiva, os professores debandaram, mas era um puta cursinho bom. Curso muito bom. E aí, de novo, né? Estufei o peito, fui fazer prova de analista da STJ, lá em Brasília. E aquele negócio, não bastasse já ter passado no OAB, eu fazia carreiras jurídicas. O que pode dar errado? É primeiro lugar no concurso. Deu tudo errado. Fui horroroso, mas fui horroroso. Nessa tinha a nota de corte, né? Tinha a competição, né? Iam, sei lá, 300 para a segunda fase e o resto reprovava. Eu reprovei assim, reprovei lindo, reprovei rude. Né? Aí eu comecei a repensar. Falar, o buraco é bem mais embaixo. Só que daí eu larguei essa arrogância ingênua que eu tinha e eu comecei a trocá-la por uma insegurança muito grande. Então, aquela segurança que eu tinha de falar assim, porra, já passei no OAB, sou o cara, não sei o quê, faço o cursinho, que era tola e boba, mas me fazia ficar confiante, eu comecei a dar espaço para uma insegurança que também começou a me atrapalhar. Então, o excesso de confiança me atrapalhava, mas depois o excesso de insegurança, de medo, de incerteza, o tempo vai passando, começou a me atrapalhar também. Até eu começar... o Magi Sonho falou assim, eu também tinha essa arrogância. Achava que passar para ali seria fichinha. Eu pensava a mesma coisa. Como eu queria sempre MP, eu falava assim, pô, eu quero MP. Então, analista eu passo fácil. Imagina. Hoje em dia as pessoas são especialistas naquilo, né? Que elas escolheram fazer. Exatamente. No ano que eu passei para promotor, para delegado, no ano anterior de que eu passei para promotor delegado, eu não passei para escrevente do Tribunal de São Paulo. Porque o edital... É porque eu sou burro? Também. Mas não só. É porque o edital é completamente diferente. Né? Ela caía portuguesa, caía matemática, caía informática. Sim. Né? Completamente diferente. Né? Mas essa arrogância que eu tinha, ela se transformou numa insegurança muito grande. E eu até acho que ela me prejudicou mais do que aquele jeito peito estufado que eu tinha antes nas provas. Porque eu comecei a ficar com medo de prova mesmo. Se antes eu entrava na sala e pensava assim, agora, eu pensava assim, eu sou bom, passei no OAB, eu vou passar. Agora, com o passar do tempo, eu entrava na sala e falava, porra, eu sou o pior daqui. Eu lembro que eu entrava no avião, quando eu fazia prova, eu não viajava muito longe, assim, mas fiz algumas provas fora, fiz Paraná, fiz na Bahia também, enfim. Mas eu pensava assim, outro pensamento bobo, mas eu pensava assim, porra, eu não devo ser o melhor nem aqui do avião. Imagina, é sério, imagina estar entre os 20, 30 primeiros para passar dos 10 mil, dos 15 mil, dos 8 mil inscritos.
É porque Então, a gente constrói também um ideal de herói que passa, assim, como uma pessoa que sabe tudo de tudo, tipo oráculo, sabe? não. Passar no concurso, isso eu tenho certeza. É saber um pouco de tudo, não tudo de um pouco. Então, Uhum, tem um professor meu que falava assim: para passar no concurso, você tem que saber mal tudo. Então, você sabe tudo uhum. mal, mas você sabe alguma coisinha. Você se vira. Né? Principalmente Sim, na segunda fase. no início eu sentia que eu estudava, parecia que era para ser ministra do STF, sabe? Tipo, tinha que saber todas as divergências das coisas e, tipo, acho que é um grande erro também, né? Eu tenho um amigo meu, tenho ainda, né? Ele ainda estuda para concurso, que ele decorava o número dos HCs para citar na prova discursiva. Falei, por que você está decorando o número do habeas corpus? Ah, para me diferenciar. O examinador está cagando, você sabe o número do habeas corpus ou não. Ele não quer saber. Eu te falei palavrão, né? Não, e provavelmente nem ele sabe, né? Claro que não. Ninguém decora habeas Hum. corpus. Né? Ninguém decora o número do habeas corpus. Né? Então, assim, mas aí foi rolando, né? Aí teve, nesse primeiro ano, teve a prova de investigador, que eu me achava o cara, mas não sabia absolutamente nada. Depois eu fiz a prova de analista, tomei um nabo gigantesco, e aí começou a minha decadência psíquica para a prova. Aí começou aquele Uhum. negócio. E aí, nessa época, é que eu não quero citar datas, mas esse período Tá, que não eu tô precisa. dizendo que eu tô entrando, ele ficou muito pouco sem prova, não tinha prova nenhuma. Então, assim, não Uhum. estava vindo nada, nem para delegado, nem para promotor. Então, eu acho que eu cheguei a ficar, nessa época, 1 ano sem fazer prova. Né? E que foi difícil, duríssimo, porque parece que você está estudando à toa, para nada. Mas Uhum. eu consegui criar uma base. Consegui criar uma base. Quando eu digo criar base, não é ficar bom em tudo. É saber Uhum. coisa básica, entender os alicerces da matéria. Não adianta você querer estudar o dolo sem vontade, a teoria do domínio do fato Uhum. pro Iacobs, pro Coxin, e não saber definir o que é crime. E não saber o que é, sei lá, o que é conduta e resultado. Né? Então, nesse Uhum. ano, eu dei essa lapidada. Eu falei, eu vou entender as bases das matérias, eu vou entender o simples, para depois construir essa base com coisas mais complexas que iam ser demandadas na segunda fase, na fase oral, ou até em primeiras fases de MP e de delegado. Né? Uhum. E nesse ano eu só fiz isso. E aí eu fui prestar MP. Agora eu posso falar de tempo, porque já passou um bom tempo, ninguém vai deduzir a data. Aí eu fui fazer MP Paraná, 2017. Não foi esse último que teve agora, que correu junto com o MP Minas, foi o penúltimo. Ah, mentira. Eu fiz MP Goiás. MP Goiás antes. Depois desse 1 ano de estudo, aí já fazia um tempinho que eu estudava, já não era mais, sabe, não estava virgão de prova. Uhum. Tinha alguma experiência e tal. E para minha surpresa, quer dizer, antes disso, a hora que o meu avião pousou no aeroporto, eu liguei o celular, meu celular pipocado de mensagem, um amigão meu morreu. Dormiu, ele foi dormir de noite e não acordou. Eu cheguei e o concurseiro já é desestabilizado, né? Já é meio Uhum. doidinho. É. Aí eu pousei em Goiânia no sábado de manhã, fiquei sabendo disso e, né, enfim. Mas fui fazer a prova. Pensei em voltar e tal, mas fiquei. Até porque não daria tempo de pegar velório e tal. Falei, não vai mudar nada. Né? Não vai mudar nada. Uhum. E aí fui corrigida, fiz a prova, corrigi com gabarito preliminar. E para minha surpresa, eu fiquei com 2 pontos acima do corte. E aí aquela festança, né? E toma 200 cerveja, e compra livro, e compra cursinho, e não sei o quê, muda o planejamento e tal. Lindo. Saiu o gabarito definitivo. Perdi 3, anularam 4, aproveitei nada, fiquei por 1. Fiquei por uma. Resultado, depressão total. Né? Enfim. Uma semana de luto, sério, porque isso é uma coisa que eu fazia bem, e recomendo. Aproveite o luto. Reprovou? Aproveita. Sim. Fica um tempo sem Uhum. estudar, vai ver filme, saia, vá pro cinema, sai com a namorada, sai com o namorado, faz o que quiser. Mas dá um tempo. Aproveita o luto, chora, depois volta com tudo. Logo depois, e foi logo depois mesmo, no mesmo ano, depois de alguns meses, teve o MP Minas, não esse que eu passei. Foi 2 anos, até porque está rolando um agora, que vai sair o resultado da segunda fase. O anterior foi o meu, o antepenúltimo. Uhum. Fiquei por 1 ponto também. Por 1 ponto também. Aí eu comecei a brigar com Deus. Eu comecei a falar, não é possível.
2 provas seguidas, 2 provas por 1 ponto, e foi o mesmo esquema. Passei pelo gabinete preliminar, pelo gabinete provisório, sai resultado, não aproveito e saio. Falei, meu Deus. Mas o lado bom é que eu sabia que estava no caminho certo, né? Eu estava evoluindo. Eram 2 provas difíceis. Goiás e Minas são provas teóricas, são aquelas provas chatas. O corte é baixo, enfim, complicados. Logo depois teve o MP Paraná. E aí sim, é o Paraná que eu estava falando. Adivinhem, 1 ponto de novo, não é brincadeira. Eu fiquei 3 provas seguidas. Nossa Senhora. Seguidas. Assim, num período de, sei lá, 8 meses. 3 MPs seguidos em estados distintos que eu fiquei por 1 ponto. E aí eu comecei a brigar com Deus mesmo. Eu lembro que essa foi a época que eu fiquei mais tempo sem estudar. Porque nisso eu não errava. Eu ficava pouquíssimo tempo sem estudar. Aproveitava o luto ali 1 semana e depois voltava. Nunca fiquei... E nem estou falando que é errado ficar mais tempo do que isso parado. Só que você acaba perdendo gás, né? Se fica muito tempo no limbo. Você perde o ritmo. É que nem academia. Se você fica um tempinho sem ir para voltar, depois é uma praga. Né? Então, assim, eu ficava 1 semaninha depois curtindo a minha depressão, curtindo o luto, e depois voltava a estudar. Fiquei por 1 ponto de novo. Então, MP, Paraná, Goiás e Minas. Não necessariamente nessa ordem. E aí abriu de novo MP Paraná. E aí eu passei. Fui para a 2ª fase. Essa prova foi em 2017, eu acho. É a prova que o Pedro Tenório passou, do Paraná. Você conhece o Pedro Tenório, né? Sim, sei quem é. Isso. Ele passou nessa, fui para a 2ª fase. A gente se conhecia já, a gente estava junto, trocava ideia pra caramba. E a gente foi para a 2ª fase, eu reprovei. Até que não fui mal, não. Faltou pouco, mas sim, não fui por oral. E nem merecia também, eu não merecia. Eu não estava preparado para aquela prova. Se passasse para oral, não passaria na oral. Mas deu um gás. Né? Deu um gás, fui para a 2ª fase, deu aquela animada, né? E naturalmente... Tipo, vambora. É uma vitória, porque eu sofri muito com a primeira fase. Né? Eu vejo muita gente com medo de prova oral. Para mim, e é a minha insignificante opinião, a primeira fase é a pior de todas. Primeira fase você não pode se dar ao luxo de errar. Principalmente quando a prova é fácil. Eu vejo muita gente me fala assim, ai, o MP Minas, o MP Paraná são provas muito teóricas e tal. Graças a Deus. Em prova teórica, lógico, ô Ju, prova teórica... Nivela por cima, né? Exato. E assim, você pode se dar ao luxo de errar uma coisa ou outra. Porque se cai lá imputação objetiva, aquele problema gigantesco, um monte de gente vai errar. Se você erra, irrelevante. Agora, você pega um MP São Paulo da vida, que via de regra lei seca e jurisprudência, você não pode errar. O corte vai ficar lá no talo e você não pode errar. Então, assim, eu vejo gente com medo de prova difícil, devia ter medo de prova fácil. Prova fácil, o corte fica lá para cima de 80 e você não pode errar. Deus me livre. Tem que fazer a prova perfeita. Então, para mim, a primeira fase sempre foi uma tortura. Mas aí reprovei nessa prova do Paraná, fiquei desanimadão. E eu lembro que fiquei um tempo sem estudar daí. Um tempo que eu digo, sei lá, 2 semanas, 3 semanas. E fui fazer uma prova de delegado no Maranhão, 2017. Lá no Maranhão. Era CESP. Eu passei na primeira, teste, na objetiva, passei na segunda, e lá não tem TAF. Desculpa, lá não tem oral. Era direto pro TAF. Só que daí eu tive um problema no meu exame médico. Enfim, não veio ao caso, mas meu exame... E não era problema de saúde, não. Eu fiz um exame errado. E acabei sendo reprovado. Perdi a prova. Que foi a melhor coisa da minha vida. Porque depressão de novo, aquele negócio, meu Deus do céu, já estou estudando há um tempo, a vida de todo mundo tá andando, a minha tá parada, olha o que eu fiz, olha o que aconteceu. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Logo depois dessa prova, eu aprendi uma coisa que é muito difícil. Desapegar. Faz a prova. É só mais uma prova. A sua parte você está fazendo. Você está vendo que está indo bem, que você está, né, se conhecendo, você evolui e tal. E comecei a desapegar. Eu comecei a desapegar tanto. Se antes eu ficava naqueles momentos anteriores à prova tremendo de nervoso, agora eu dormia antes da prova. Isso é brincadeira. Na prova do IP Minas aqui que eu passei, eu dormi antes de começar a primeira fase e dormi antes da segunda. Mentira, antes da segunda eu não dormi porque eu tive uma crise de pânico. Eu já falo sobre isso. É sério.
Mas eu dormi antes da prova da MP Minas. É porque eu estava relaxado, porque eu não queria fazer a prova, porque eu não estava nem aí? Não, é porque eu estava desapegado. Eu me preparei, eu estava ali, eu estava armado, Uhum. eu estava em cima do cavalo pronto para a guerra. Né? E aí, Sim. passar ou não, seria a consequência. E deu certo. Uhum. Antes disso, antes dessa prova, em 2018, eu fiz MP Bahia também. Lembra aquele que é no Lojo? Sim, lembro. Eu teria passado. Porque, É uma amiga assim, minha também. foi a prova que eu dei mais sorte na vida. Porque assim, eu fiz uma notaça. Mas eu dei uma sorte. Sabe aquela prova que, assim, de meia dúzia de questão que você ficou em dúvida em 3, você chutou e acertou? Sim, nunca passei por isso. Não, eu também não. Eu pior, porque eu nunca passei por isso. Na que eu passei, anularam. Na que aconteceu isso, Porra. anularam. E aí, eu desencanei da MP Bahia, eu nem voltei a fazer, porque estava abrindo MP Minas, e meu foco sempre foi São Paulo ou Minas. Então eu falei, não, vamos ficar no MP Minas e tal. E aí eu chego na pergunta que você fez, né, de estudar para delegado e para o MP ao mesmo tempo. Eu dei sorte nesse sentido, porque os concursos de delegado de São Paulo e de MP Minas correram juntos, assim, praticamente juntos. O de delegado enrolou um pouco mais, até pela quantia de candidato, né? Delegado de São Paulo, 25 mil pessoas. Então, no final ali da oral, para o resultado, eles se distanciaram, mas eles começaram juntos. Então, assim, foi uma primeira fase em abril, uma primeira fase em junho, uma segunda. Tanto que eu passei para delegado e nem assumi, porque a posse saiu depois da minha nomeação em Minas, que era MP e era o que eu queria. Entendi. Era o que eu queria. Mas aí eu até vou falar sobre isso, com medo de acharem que é vitimismo, mas eu sei que vocês não vão achar, porque eu nunca falo sobre isso. Mas já que era para falar sobre coisas que deram errado. Aí eu passei para a primeira fase de MP Minas e fui fazer a segunda fase. Nesse meio tempo, a minha vida no concurso estava muito boa, porque eu estava calmo. Sabe quando você está naquela época boa? Pô, estudo rende, as coisas estão rolando, o seu namoro está bem, e graças a Deus eu tive uma namorada, que hoje é minha esposa, que era absolutamente companheira. Ela está fazendo joia aqui atrás, está me desconcertando. Mas ela me ajudava muito. Tá? Que não é fácil, não é fácil o relacionamento com um concurseiro. É difícil. Então, eu até tinha posto aqui como uma das perguntas, porque sempre botam e botaram na caixinha, perguntaram na segunda-feira também, de conciliar relacionamento com concurso. Eu não sei falar sobre isso. Não, é difícil. Mas, enfim. Então, ainda que tudo estivesse bem, eu comecei do nada de pânico. Comecei a ter crise de pânico. Eu estava um dia estudando, eu estava lendo Código de Processo Penal, lembro até hoje. E do nada, eu estava bem, eu estava, sei lá, tomando uma água, tranquilaço. Do nada, meu coração começou a acelerar. Taquicardia. Sem ar. Comecei assim, eu falei, tô morrendo. Liguei pro meu pai deve estar até assistindo a live aí, ele até confirma. Liguei pro meu pai, ele tava trabalhando, minha mãe também trabalha, então não tinha ninguém em casa, eu tava sem carro. Falei, ó, vem aqui me pegar que eu tô passando mal, me leva lá pro hospital. Aí ele demorou, sei lá, 5, 10 minutos para chegar. Chegando, eu falei, não, deixa que eu vou, que eu melhorei. E eu fui sozinho. Da minha casa até o pronto-socorro da Unimed, eu fui tendo 10 minutos de crise de pânico. Eu fui achando que ia morrer. Né? E aí eu cheguei lá, horrível. Aí eu cheguei lá, a funcionária tirou a minha pressão e fez o não sei o que e tal, você não tem nada, vai embora. Beleza. Só que eu continuei tendo. Como a minha namorada, na época, hoje esposa, é psicóloga, ela sugeriu, ela falou, ó, pode ser que você tenha, que seja alguma coisa alusiva a pânico. Né? Você pode ser que esteja desenvolvendo aí uma síndrome do pânico, alguma coisa. E batata, era isso. E eu comecei a tratar isso com terapia, com psiquiatra, né? Porque tem gente que tem muito preconceito com antidepressivo, né? Sim, mas tem uma hora que você chega no nível que é o remédio ou nada. É claro que tem coisa para fazer, exercício físico, alimentação, não sei o que, respiração, mas tem uma hora que não dá. Você tem que apelar pro sim, que já está num nível. Sim. Sem o remédio não vai, né? E então, assim, isso 15 dias antes da prova da MP Minas. Nesses 15 dias, o remédio começou a fazer um efeito, baixou minha bola. Fiquei mais tranquilo. E estudei muito pouco. Eu estudei muito pouco para a segunda fase da MP Minas. Pouquíssimo, de verdade. Porque não conseguia, porque eu ficava ansioso. Aí chegou o dia.
né? Eu preocupadíssimo, eu levei tarja preta, né? Para tomar caso... Né? Aí não é depressivo, é calmante mesmo. Se tiver a crise, Sim. você toma e tal. E mesma coisa. Eu entrei cedo na primeira... A MP Minas, não sei se você sabe, Ju, não sei se essas pessoas aqui sabem. São 4 provas a segunda fase. Sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Na primeira prova, que é o grupo 1, constitucional administrativo eleitoral, eu passei mal antes de começar. Assim, todo mundo sentado, aquela fase de fiscalizar o código e tal, eu passei mal. Mas assim, crise de pânico, crise mesmo, crise, sabe? De começar a suar. Eu lembro quando eu tinha crise, eu não conseguia olhar para cima. Eu ficava assim, ó, eu não conseguia olhar para cima, não sei por quê, não sei. Fiz a prova daquele jeito, assim, tal. Tinha um tempo de 1h30, 2 horas para almoço. Depois eu estava para a segunda prova. Eu tomei um calmante e fiz a segunda prova, que era penal, processo penal, sob efeito de calmante. Eu tarja preta, para dopar mesmo, porque não estava dando. Né? Sim. No fim, deu tudo certo. Eu passei. E a primeira prova de constitucional, que foi a que eu tive crise, foi a minha melhor nota. Pasme. Enfim, vai entender, né? E passei na segunda fase e tal. E fui para a segunda fase de delegado de São Paulo. Acho que depois de um mês, alguma coisa assim. Como desgraça pouca é bobagem, a minha avó, que já era velhinha, nesse período todo, inclusive nessa época de MP Minas, o que potencializou as minhas crises também, porque eu tinha um contato muito próximo com a minha avó, ela adoeceu, ficou internada, então a gente se revezava com ela na UTI. Eu estudava na UTI, as enfermeiras ficavam me zoando, até eu levava código, ficava dando na UTI junto com ela. Sim. Ela estava numa UTI que podia ficar acompanhante e tal. E ficou bem e tal. Ela faleceu no domingo de madrugada, dia que era a prova de segunda fase da delegado de São Paulo. Eu não pude nem ir ao velório. Na verdade, eu coloquei o terno, porque precisa estar de social completo na prova de São Paulo, delegado. Eu coloquei, passei no velório, dei um beijo na testa dela, fiz em nome do pai e fui embora. Chorando, tendo crise, uma desgraça, uma desgraça. Mas também consegui passar, né? Aos trancos e barrancos. Afinal, eu estava preparado, ainda que eu não me sentisse. Porque a gente nunca se sente. Sim. Se você me perguntasse naquela época, tá preparado? Tô nada, devia ter estudado muito mais e tal. Mas eu tava assim, eu tava preparado. Porque minha mão tava calejada. O conteúdo é consequência. Eu já tinha feito muita prova, eu treinava muito, eu tava maduro quanto à prova. Não quanto à vida, porque maturidade é uma coisa que até hoje me falta. Sim. Mas, e aí foi isso. Aí eu passei na segunda de delegado de São Paulo e do MP Minas. Aí eram as provas orais, né? Agora eram as provas orais. Eu com medo gigantesco de ter... Eu não tava com medo da prova, eu tava com medo de ter crise durante a prova. Meu Deus, né? Vou ter crise durante a prova, vou passar vergonha, vou vomitar, vou desmaiar. Mas deu certo. Por incrível que pareça, eu fiquei extremamente calmo. Porque eu nunca tive problema para falar em público. Assim, nervoso a gente sempre fica. Né? Mas eu não travava. Né? Não travava. E fui fazer, deu certo. Né? Passei nas as 2 orais que fiz, eu passei nas 2 de primeira. Em compensação, primeira fase demorou bastante para eu passar. Tem gente que manda mensagem assim e fala: estou estudando há 4 meses. Será que eu já tenho base para passar na primeira fase? Primeiro, porque eu não tenho a menor ideia se você tem base ou não. Né? Quem sabe, não dá para saber. Mas, na média, 4 meses para passar na primeira fase é nada. 4 meses, 0. É fora da curva. Pode ser que consiga, mas não é né? E eu acho que se o cabra estuda 4 meses para concurso, ele só passou na primeira, não passa na segunda porque falta conteúdo. Porque é uma coisa muito óbvia. Vai ter um cara fazendo prova com ele que estuda há 6 anos. Estudou muito mais, que tem mais conteúdo. Não porque é mais inteligente. Porque o cara calejou, o cara tá mais maduro em prova, ele entendeu como responder segunda fase, enfim, por inúmeros fatores. Então, assim, demorou muito para eu conseguir superar a primeira fase. Depois que eu superei, mas também isso me ajudou, porque eu fiquei tanto tempo na primeira que a matéria... Pegou uma base... Isso, a matéria sedimentou. E aí, nas segundas fases e nas fases orais, eu acabei mandando bem. E aí, a dificuldade maior nessas fases seguintes era mais a calma, o desapego e tal. Mas eu não tenho dúvida que os resultados só começaram a vir. Esse trauma de ficar por um ponto só passou, essa barreira só foi vencida, e eu tenho certeza disso, pelo menos no meu caso,
foi porque eu aprendi a desapegar. Encarar a prova como uma prova, como um obstáculo inevitável para alcançar o objetivo, e que todo mundo que passa por isso, e que existe uma fila hipotética de candidato, e que uns vão passando, os outros vão desistindo, né? Sim. E quem está para trás vai chegando à frente. E, em miúdos, foi isso, uma história sem graça e comum de um candidato que não era genial e que não passou em primeiro, que vai aquela história que sai na UOL, candidato, passe primeiro, não tem nada disso. Eu sou uma pessoa comum que aprendeu a estudar, entendeu quais eram as deficiências e as virtudes, se entendeu, né? Se autoconheceu e passou. Houve um barulho aqui em casa. Será que é um assaltante? O que foi? Enfim, foi isso. Mas eu acho que o mais importante é justamente ser pessoa comum, porque eu acho que é como a gente sempre se sente, né? Ordinário, no sentido de não ser extraordinário. E eu acho que, na verdade, é aquela frase, inclusive, o Instagram de uma amiga minha, que é só não passa quem desiste, né? Porque eu sempre digo que, assim, eu tive o problema de saúde. Tem gente que tem problema financeiro, tem gente que tem problema que a família não apoia. Cada um vai ter a sua questão para ser superada, tem gente que vai ter mais de uma questão, e eu acho que o importante é a gente saber definir qual é a sua prioridade, né? Assim, minha prioridade é passar no concurso. Então, os outros problemas que vierem a acontecer na minha vida, como você relatou de problema acaba sendo um problema de saúde também, né? Saúde mental. Mas sua avó ficou doente. Tem sempre alguma coisa, seu amigo faleceu. Tem sempre alguma coisa que a gente pode tropeçar e se apegar à pedra, ou tropeçar e deixar a pedra como aprendizado, sabe? Então, eu acho isso essencial, assim, não tem nada de sem graça a sua história, na verdade, esses picar por um ponto, a pessoa fica, tipo, caraca, é porque depois que tudo concretiza, você acha que não tem nada de, tipo, nossa, não tem nada de especial, mas eu acho que só o fato de você passar por esses obstáculos e não desistir e continuar, assim, tipo, não, cara, vou até dar certo, sabe? É algo que a maioria não se propõe, às vezes, a fazer. Já pega o primeiro obstáculo e, tipo, não sou boa o suficiente, nunca vou conseguir falar numa prova oral. E não é bem assim, né? Então... É engraçado que você falou o lance de prova oral aí. Eu não me imaginava... Eu não me imaginava aprovado. Eu sabia que isso ia acontecer. Não sabia o tempo nem quando, mas eu sabia que isso ia acontecer. Só que eu sempre me imaginei sentado ali no salão da prova oral e respondendo as questões. Sempre. Eu me imaginava assim. Sabe? Eu lembro que eu pensava assim, lembro disso muito bem. Se eu chegar numa prova oral, para mim tá bom. É uma bobagem, né? Mas eu pensava assim. Você falou também das pedras no caminho. Eu costumo falar que pedras no caminho, guardo todas. Um dia eu as atiro no próximo que falar que passou no concurso com 3 meses de estudo. Adorei. Ai. Mas eu acho que é basicamente... Deixa eu responder uma aqui. Ó. Tem gente me mandando beijo aí. Beijo para todo mundo. Beijo coletivo em todo mundo. EMS Concurseira. EMS Concurseira já veio me atazanar aqui. Beijo também. Mas alguém perguntou aqui de pensar em desistir. E aí, sim. Assim, ó, cheguei sim, mas era aquele pensamento absolutamente passageiro. Era assim, sim. tipo, eu vou desistir. Depois de 5 minutos passados, eu estava estudando de novo. Ó, Eric Capim perguntando se eu tô de Crocs. É óbvio que eu tô de Crocs aqui, ó. Claro que eu tô de Crocs. Qual o problema? Hoje eu fiz todos os processos aqui, tudo de Crocs. Essa quarentena tem as suas vantagens, né? A idade ele não revela, gente. É mistério. Não, mas não é mistério, não. Aliás, assim, eu não passei muito novo em concurso, não, viu? Tem gente que fica falando que eu passo... professor Juan Vasquez agora falando que eu não presto. O que não presta é direito empresarial, professor. Não presta empresarial. Professor é maravilhoso, professor, mas não... Abração pra você. Tô brincando, não vai ficar bravo comigo. Mas o que eu ia falar? Até me perdi aqui. O povo fica me provocando. Quantos anos você tinha?
Ah, é. Não, mas é porque às vezes você fica falando de idade e isso causa uma ansiedade desnecessária, sabe? Você passou com tal idade, então eu tenho que passar, estuda 8 horas. Porque se você fala, se me pergunta assim, Métricas, né? Métricas de, então, tipo, e você acaba usando o mesmo parâmetro para realidades distintas. Eu lembro que logo que saiu o resultado da nossa oral da MP Minas, fizeram uma pesquisinha eu tô rindo rapidinho. das especulações aqui. 44 é sacanagem. Porra. Não, eu tô acabado, mas nem tanto. Mas, enfim, fizeram uma enquetezinha de quem estudava e trabalhava no meu MP Minas, no que eu passei. 80% trabalhavam e estudavam. Portanto, tinham menos tempo para estudar. Só que o cara, quando tem 3, 4 horas, 2 horas para estudar, ele vai fazer aquelas 2 horas render a beça. Sim. O cara, por outro lado, que tem o dia todo, ele se dá o luxo, às vezes, quarta-feira, de assistir o jogo. Né? Vai assistir ao jogo. Eu tenho amanhã o dia inteiro. E aí vai, enche a cara, perde a quinta-feira. Então, assim, geralmente o cara que tem menos tempo de estudo aproveita mais. Então, são realidades distintas, não interessa quanto tempo estudava. Porque aí você fala assim, a Ju estuda 8 horas. Mas eu estudo 5, então eu tenho que estudar 8. Eu estudo 12, então eu tenho que reduzir, que estou estudando muito. Isso não existe. Se você está estudando um determinado tempo e está vendo que está evoluindo, que seu desempenho melhora, continue assim. Eu passei com 28, não tem que se comparar com ninguém, não tem mesmo. A minha idade, o povo tá tudo estudando a minha idade. Menino. Cara de 20, mas daí também não exagera, né, Lauro? Cara de 20 não, né? Eu sou pai de família. Mas também 44, 35. É menos de 35, não tem 35, não. Quem tá velho aqui também é o Eric Scapin. Eric Scapin tá velho. Eu não sei se o Eric revela a idade, mas o Eric tá acabadão também. Vai correr na orla. O Eric é milionário, né? Passou em todos os TJs do Brasil. Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Só ele quer passar em TJ. Mas eu acho que foi basicamente isso, assim, acho que a gente cumpriu o propósito da live, porque não era o propósito ficar falando de método, que o doutrina usava, nada disso. É muito mais, tipo, falar que as coisas dão errado e não é para desistir. Porque é aquilo, só dá certo antes tem que dar errado, muito errado. Se não tá dando errado, tem alguma coisa errada com você, porque o normal é esse, e esse é o caminho, não desistir, porque no fim vale a pena, né? É o que eu falei, eu fiquei 3 provas seguidas de MP por 1 ponto. 3 provas seguidas. Na terceira, eu comecei a brigar com Deus. Eu falava pra Daíla, que hoje é minha esposa, eu falava, viu, eu acho que não é pra mim, deve ser um sinal, sabe? Eu ficar 3 vezes seguidas por 1 ponto, é um sinal. Aí eu começava a pensar umas viagens. Vou começar a dar aula, vou advogar, eu vou não. Mas ainda bem que eu continuei. Porque eu tenho certeza que eu ficaria hoje frustrado, não por ser professor ou advogar, ser menos nobre, mas porque o meu objetivo era ser promotor. Você ia ficar pensando, e se eu tivesse ficado mais um ano, né? Exatamente. E o Eric tá falando aí, só não passa quem desiste, e você já tinha feito alusão à sua amiga também, né, Ju? E é isso aí mesmo, tem uma fila, tem o cara que tá mais preparado, que vai passando, vai deixando para você, tá uma fila. Sim. Se você não sai da fila, uma hora ou outra, você vai passar. Lembrando, e aí é muito importante, esqueçam de tempo, porque o cara que passa mais rápido não necessariamente é inteligente. Aliás, eu ouso dizer que gênio não passa no concurso. Primeiro porque eu discordo muito do conceito de gênio. É muito difícil ter gênios por aí. Assim, muito difícil, quase impossível. Não sei se eu conheço algum, inclusive. Mas como é que o gênio vai saber, com toda a capacidade cognitiva que ele tem, o prazo do inquérito policial? Não é uma coisa de genialidade, é decoreba. Você tem que ler a lei. O gênio tem que ler a lei do mesmo jeito que a pessoa comum tem que ler. Então, assim, estudo, tem inúmeros métodos, não tem fórmula mágica, mas assim, o principal,
bunda na cadeira, sentar, não desistir, cuidar da cabeça. Professor Pablo Souza Gagliano, que eu amo, eu adoro o professor Pablo Souza Gagliano, juiz de direito na Bahia, professor de direito civil, ele diz o seguinte, não era bem isso, na verdade, quem diz isso sou eu, mas eu peguei ele como inspiração. Ele dizia uma coisa parecida, que era assim, o concurso é importante, a sua vida é muito mais. E é isso aí mesmo. Com certeza. O concurso não é nossa vida. O concurso Sim. não é nossa vida. É uma parte, é uma meta, é um objetivo, é uma fraçãozinha que passa. E depois você vai ver. Todo mundo que vai passar, vocês vão ver. O melhor da festa é estudar por ela. Porque depois você passa, vira promotor, vira juiz, aparece um monte de problemas. E você começa a reclamar desses problemas. Aquilo que era um problema, que era o concurso, já não é mais, mas tem outros. Eu sinto falta até hoje de fazer prova. Então, assim, o melhor da festa é esperar por ela. Eu sei que pode ser que não faça sentido e que vocês achem que é porque ele já passou. Não é. Eu não tenho por que mentir. Até porque é minha opinião. Né? Então não tem certo e errado. E é minha opinião verdadeira. É minha opinião verdadeira. Teve uma Amanda que perguntou o que você fez quando pareceu que não estava evoluindo, mesmo estudando continuamente. Se você buscou, sei lá, mudar de método, teve alguma coisa que você repute? Assim? Não. Ou só continuou? Eu só continuei. Vou ser bem honesto nesse sentido, eu sempre consegui evoluir. Não necessariamente muito rápido, mas eu evoluía. Então, assim, o que eu percebi é que o método que eu fazia era bom para mim. Ele funcionava. E aí, vão perguntar, como que você fazia? Tem 1 milhão de vídeos lá no meu Instagram que eu falo sobre isso. Eu falo como eu fazia, o que eu fiz que eu acho que dá errado, o que eu fiz que eu acho que dá errado. Mas, então, eu sempre evoluí. O que aconteceu foi que, numa época, eu nem regredi, mas eu estagnei. E aí, é aquela hora. Para e pensa o que está dando certo, o que está dando errado. E é difícil. Sim, com humildade, né, também, assim, de, tipo, olhar... mas cara, difícil, porque... É difícil demais você entender onde você está errando. É muito difícil. Sim, autoconhecimento, assim, né? Assim, também de... Por exemplo, eu tenho certeza que eu fui melhor na última prova que eu fiz porque eu li jurisprudência, que era uma coisa que eu super negligenciava, sabe? E eu acho que você tem que ir vendo de acordo com as respostas das provas também, né? Conforme você vai fazendo prova, você vai vendo, tipo, ó, letra de lei tá pecando. Então, tipo, ir ajustando, fazendo um ajuste fino das coisas, né? Porque assim, o doutor Maurício trabalha aqui em Teoflotone comigo, um abração também. Doutor Maurício é juiz de direito aqui. Porque é aquele lance, não tem fórmula mágica e não tem mesmo. Mas tem alguns ingredientes que se você seguir, você vai passar. Sim. Né? E quais são eles? E é a resposta mais boba e óbvia do mundo. Lei seca, letra de lei, exercício e conteúdo teórico. Conteúdo teórico pode ser o seu caderno de cursinho, pode ser doutrina, pode ser videoaula, pode ser o que for. Mas lei seca, exercício, jurisprudência e doutrina. É isso que tem que ter. E aí, isso tudo se adequa à sua realidade. Ao tempo que você tem, aquilo que você tem mais dificuldade ou facilidade. Você vai adequando. Tem um monte de vídeo que eu falo sobre isso. Mas a fórmula mágica não existe. Não existe. E recomendo mais uma vez que deixem de seguir gente que promete, que fez não sei o quê, que fez não sei o que lá. Isso não existe. Não existe. Então, assim, não fica sofrendo, não. Se acha que o cara no Instagram tá falando bobagem, se não gosta do que ele fala, deixe de seguir. Inclusive, se acharem que eu tô falando bobagem. Me coloco de novo Não, sério. Me coloco de novo no balaio. Eu vejo eles me falar e me faz mal. Deixa de me seguir. Né? Só copia as tabelas que fazem bem e não veja o que eu falo. Né? A gente fica muito sensível e vulnerável pensando no concurso. Às vezes a pessoa fala alguma coisa com boa intenção, sem má fé alguma, mas que nos atrapalha de alguma forma. Eu lembro que eu via amigo meu passando em concurso e eu me sentia mal, não por inveja, mas porque eu falava, nossa, podia ser minha hora, eu não aguento mais estudar e tal. Eu deixei de seguir o cara. Não é porque ele é ruim, não é porque ele é maldoso. Não, porque estava me fazendo mal. Então, assim,
É Uhum. aquele unfollow, como chama isso, Ju? É unfollow... Terapêutico. Terapêutico, cada ilha respondeu ao mesmo tempo aqui. Unfollow terapêutico, é isso aí mesmo. E tem um unfollow É. patada também, né? Unfollow patada, você xinga o cara, depois deixa assim. Não, sem hater, sem hater. Tô brincando, é brincadeira. Ai, ai. Mas é isso então, professor. Obrigada por ter se disponibilizado aqui para contar a sua trajetória, para ajudar as outras pessoas, principalmente nessa fase de quarentena, que eu acho que o pessoal tá bem desmotivado, assim, tá cansado, e aí aproveita essa fase que tá todo mundo em casa, assim, também, e às vezes dá né? E eu acho importante que você falou de saúde mental, que é uma coisa que eu sempre falo também, que as pessoas às vezes negligenciam. E é isso. Vou tentar salvar a live para depois postar. Ficou um pouco grande, acho que não vai dar para ser IGTV, mas aí eu tento botar no YouTube ou alguma coisa do tipo. E é isso. Sigam o perfil do professor, tem várias tabelas boas de direito penal. Ele às vezes faz umas caras de brabo, mas ele não é tão brabo assim, não. Podem ficar tranquilos. Apesar da gente divergir em umas coisas aí de política e de doutrina mesmo, eu gosto de ver pessoas que pensam diferente, porque eu acho que é legal, só assim a gente consegue até desconstruir os argumentos, sabendo o que as outras pessoas pensam, então é bem legal. Sigam lá, é Enzo B. Passetti, né? É B. Passetti? Eu não consigo nem digitar. Se alguém me segue aí, digita aqui, porque eu não consigo digitar aqui agora. Mas pode ficar tranquilo que eu Mas tá não. marcado lá no meu stories também, e aí Tem lá. depois sigam lá e peguem as tabelinhas que são muito boas, tiram várias dúvidas para aquelas milhões de teorias penal. Show. Obrigado, Ju. Se alguém quiser. Ainda Obrigada. nem dá tempo, né? Vai acabar o tempo da live. Mas obrigado pelo convite. Já avisou aqui. Show. Obrigado pelo convite, um beijão. E repito, obrigado, Camila, por mandar o Instagram. Você que acompanha a Ju e que continua reclamando dos problemas, pare e repense. Beleza? Aí, ó, todo mundo mandando no Instagram. O Instagram é isso daí. Beleza? Obrigado, Ju. Obrigada, um beijo. Beijão, até mais. Beijo, gente. Tchau.